Fala galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre os motores a pistão e o princípio de funcionamento é o seguinte: os motores a pistão, eles aproveitam a energia liberada da queima de combustível dentro de um cilindro e transformam essa energia térmica em energia mecânica. E de que modo que eles conseguem fazer essa transformação? É simples. Aonde acontece a explosão da queima combustível dentro do cilindro, nós temos um pistão que está conectado a uma biela, que por sua vez está conectado ao eixo de manivelas, ou também chamado de eixo de rotação. E é nesse eixo aonde nós vamos ter a nossa energia mecânica, a rotação em si. Beleza, então você já entendeu que o nosso pistão ele vai subir e descer várias vezes dentro deste cilindro. E aí eu preciso te alertar uma coisa que a banca gosta de cobrar bastante: a definição. Olha só. Quando o nosso pistão atinge o ponto mais alto dentro do cilindro, é o ponto que a gente chama de ponto morto alto. Quando ele atinge o ponto mais baixo dentro do nosso cilindro, é o que a gente chama de ponto morto baixo. A distância entre o ponto morto alto e o ponto morto baixo é o que a gente chama de curso. O volume deste curso é o que nós chamamos de cilindrada. Então, se você não entendeu, volta o vídeo aí, anota, porque a ANAC gosta bastante de cobrar estas definições, ok? Então, beleza, o princípio básico aí de funcionamento você já entendeu. E você já notou aí também pela figura, né, que nós temos basicamente um cilindro, um pistão, uma biela e um eixo de manivelas, ou também chamado de eixo de rotação. Os motores a pistão são divididos em dois grandes grupos: os motores a 4 tempos e os motores a 2 tempos. E neste vídeo aqui a gente vai fazer a introdução aí dos motores a 4 tempos. Então beleza, vamos falar aí sobre os motores a 4 tempos. Então tá, dá uma olhada aqui nessa figura e vamos entender ela. Nós temos um tubo de admissão, uma válvula de admissão, uma vela de ignição, uma válvula de escapamento e um tubo de escapamento. Onde nós temos a válvula de admissão, a vela de ignição e a válvula de escapamento, onde faz uma curvinha assim, ó, tá vendo? É o que nós podemos chamar ali de câmara de combustão, onde acontece a queima, onde explode tudo e o negócio fica feio ali, tá? Então beleza. Tranquilo. Agora a gente vem e conecta o cilindro. Vamos começar a fazer o corpo aí desse nosso sistema. Conectado ali o nosso cilindro, a gente coloca então no nosso pistão, propriamente dito, que está conectado a uma biela, que por sua vez é conectada ao eixo de manivelas, também conhecido como eixo de rotação ou até mesmo eixo virabrequim. E ali embaixo, para finalizar tudo, nós temos o cárter, onde tem o óleo, onde vai ter a lubrificação de todo esse sistema, beleza? Beleza, sabendo de tudo isso, a gente pode falar aí sobre os 4 tempos propriamente ditos. Vamos lá. O primeiro tempo é o tempo de admissão, o segundo de compressão, o terceiro é o de expansão, ou também chamado de tempo motor, e o quarto tempo é o tempo de escapamento. Vamos falar de cada um deles agora. Bom, o nosso primeiro tempo, o tempo de admissão, o próprio nome já fala, né? Algo está sendo admitido para dentro do nosso cilindro. O que está sendo admitido? A mistura ar-combustível, que posteriormente será queimada. Então vamos entender o que acontece. Neste tempo, a nossa válvula de admissão está aberta, a nossa válvula de escapamento está fechada. A nossa mistura ar-combustível começa a entrar no cilindro e o nosso pistão começa a descer, ok? Então é isso que acontece no primeiro tempo. E o nosso segundo tempo é o chamado de tempo de compressão. O que vai acontecer aí? Algo vai ser comprimido. O que? A mistura ar-combustível que está dentro do nosso cilindro. Como o nosso pistão ele estava descendo, agora ele vai subir comprimindo esta mistura. Mas para que possa comprimir essa mistura, a válvula de admissão não pode estar aberta. Ela tem que estar fechada. Beleza, válvula de admissão fechada, escapamento fechada e o pistão está subindo, comprimindo a mistura. Terceiro tempo é o que a gente chama de expansão, ou também de tempo motor. É agora que o negócio explode, pega fogo, fica interessante. Por quê? Veja bem, agora o nosso pistão que estava subindo, ele já chegou no ponto morto alto, tá? Na parte mais superior ali do cilindro, comprimiu toda a mistura e agora o que acontece? A nossa vela de ignição dá a ignição, solta a faísca e explode tudo. Quando explodir tudo isso aí, a nossa mistura ela vai
se expandir e o nosso pistão vai descer, ok? Nessa descida é o que a gente chama de tempo motor, é o que dá o movimento mais forte ali no eixo de rotação, beleza? Então, o terceiro tempo, o que acontece? Nós temos a ignição, né, que é a explosão ali da nossa mistura, e o nosso pistão ele está descendo, beleza? E é claro que a válvula de admissão e de escapamento está fechada para que possa ocorrer essa explosão aí. Beleza, agora vem o nosso quarto tempo, chamado de tempo de escapamento ou de exaustão. Porque o que acontece? Como a nossa mistura ar combustível já se queimou, já explodiu, os gases queimados precisam sair do cilindro e é no quarto tempo que isso vai ocorrer. Então o que acontece? Nosso pistão ele começa a subir, empurrando os gases queimados, né, para fora do nosso cilindro. E neste momento o que vai acontecer? Válvula de admissão fechada e válvula de escapamento aberta. E o pistão está subindo, beleza? Beleza, estes são os 4 tempos. E quando ocorrem aí os 4 tempos, ocorrem também 6 fases, tá? Ixi, agora confundiu tudo, agora eu não sei mais o que eu tava falando. Calma, fica tranquilo, vamos lá. Primeiro tempo é o que a gente chama de tempo de admissão, onde ocorre também a primeira fase, que também é chamada de admissão. Fase 1, admissão, beleza. Segundo tempo é o que a gente chama de compressão, que também ocorre a segunda fase, que é chamada também de compressão. E agora é onde entra o detalhe. Antes de ocorrer o terceiro tempo propriamente dito, vai ocorrer a terceira fase e a quarta fase, tá? A terceira fase é a fase de ignição, quando é liberada a faísca da nossa vela, ok? Então, terceira fase, fase de ignição, liberação da faísca. Quando a nossa faísca ali, ela entra em contato, né, com a mistura ar-combustível, essa mistura ela pega fogo, ela entra em combustão, gerando então a quarta fase, fase de combustão, quando pega fogo. Depois que a mistura pegou fogo ali, ela vai se expandir, gerando a quinta fase, que é chamada de expansão. E a quinta fase corresponde ao terceiro tempo, ok? Agora sim, o terceiro tempo corresponde à quinta fase. Antes de acontecer o terceiro tempo, vai ocorrer 2 fases. A terceira fase, que é a fase de ignição, e a quarta fase, que é a fase de combustão. Beleza? Então, depois aí da nossa quinta fase, que é a expansão, que corresponde ao terceiro tempo, né, do motor, aí a gente vai ter a sexta fase, que é a de exaustão, a de escapamento, que corresponde ao quarto tempo. Sexta fase, escapamento, que corresponde ao quarto tempo. Tá bom? Então fica esperto aí nesse detalhe. A única coisa que vai ocorrer aí que a gente precisa lembrar é que antes do terceiro tempo ocorrem 2 fases. A terceira fase, no caso, que é de ignição, e a quarta fase, que é a de combustão. Eu falo várias vezes aqui a mesma coisa para massificar o conteúdo na cabeça de vocês e aí não sair isso aí, não virar um grude, beleza? Beleza, fica até mais fácil o entendimento se você pensar assim, ó. 6 fases ocorrem para que possa acontecer os 4 tempos, beleza? Quando acontecem os 4 tempos, a gente fecha um ciclo, que é o ciclo do motor a 4 tempos, também chamado aí de ciclo Otto ou ciclo Otto, o pessoal pode chamar também. É mais ou menos o que acontece na sua vida aí, na sua carreira, para se tornar um piloto de linha aérea. Você vai passar primeiramente por fases. Isso vai demandar de um certo tempo, mas você vai conseguir fechar aí o ciclo, né, e alcançar o seu objetivo. Você pode pensar nesse macete que também é legal. Aí tem um detalhe importante que eu não posso esquecer de passar para vocês, que a banca gosta de fazer pegadinhas relacionadas a este assunto. A cada tempo do nosso motor, o nosso eixo de rotação lá embaixo, né, nosso eixo de rotação, ele vai se movimentar 180 graus a cada tempo, tá? Então, primeiro tempo movimenta 180 graus lá embaixo, beleza? Segundo tempo vai movimentar mais 180 graus e aí completa uma volta de 360 graus. Terceiro tempo mais 180 graus, quarto tempo mais 180 graus. Então, para que possa completar um ciclo aí completo, quantas voltas, né, quantos graus o nosso eixo de rotação vai movimentar? 720 graus, beleza? Porque são 2 voltas completas, cada volta 360, então para completar aí um ciclo todo, né, os 4 tempos, as 6 fases,
no nosso eixo de rotação ele vai se movimentar aí 720 graus, tá? Fica bem gravado isso aí, cuidado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, vai deixando seu like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, aperta no botão vermelho aqui embaixo, ó, inscrever-se, clica no sininho do lado para ativar a notificação, daí você vai ficar atualizado aqui sempre que sair um vídeo novo, beleza? Vai lá no Facebook, curte a fanpage também do Manetes pra Frente. No izinho aqui em cima você encontra o link para fazer investimentos em simulados do portal Piloto Comercial. Muito obrigado pelo seu tempo e até daqui a pouco. Valeu!